Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7, um texto muito conhecido da palavra do nosso Deus, de 1 a 7. Eu vou fazer a leitura dos versos quando a palavra do Senhor, ela nos diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ó Deus amado, Deus bendito, te agradecemos por tudo que já ocorreu aqui nesta manhã. Ó Deus, pelos louvores, pelos hinos, pelos dízimos e ofertas, por tudo que o Senhor já realizou, por cada vida presente aqui, por aqueles que também ainda estão por vir, que o Senhor possa nos abençoar. E agora, Pai, na exposição da Tua palavra, que o Senhor também nos ajude, para que de maneira concisa nós possamos falar a respeito desse texto já tão conhecido por todos nós. É assim que nós te oramos e te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, porque te oramos em nome santo do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, Jesus falava bastante por parábolas. E as parábolas, elas tinham um fator assim pedagógico muito significativo, porque Jesus se valia de elementos do dia a dia das pessoas para trazer uma lição espiritual. O que eu quero dizer com isso? Você deve lembrar a rede, o sacerdote, o levita, enfim, o pai que tinha 2 filhos. Jesus se valia dessas histórias, dessa realidade, da conjuntura, da cultura do povo de Israel, e através disso Jesus trazia uma mensagem de valor eterno, uma mensagem espiritual. E a parábola que nós temos hoje à nossa frente, da ovelha perdida, é uma parábola que as crianças gostam bastante, porque as crianças, quando pensam na ovelhinha, no amor do pastor, na atitude do pastor, parece que as crianças, elas visualizam tudo o que está acontecendo na narrativa e elas compreendem bem e se sensibilizam bastante com a parábola da ovelha perdida. E nesse texto, Jesus, como diz no versículo 1, versículo 1, veja comigo: aproximam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores com um objetivo. Havia um objetivo por parte dos publicanos e pecadores. Qual era? Ouvir Jesus. É interessante que na parábola que Jesus conta, quem deseja ouvi-lo não são os religiosos, mas quem deseja ouvir Jesus são justamente a classe mais inesperada, ou seja, os publicanos, aqueles que eram coletores de impostos, que eram, vamos dizer assim, inimigos da nação de Israel, porque estavam trabalhando a serviço do Império Romano, colhendo os impostos e repassando a Roma. O texto também fala para nós de pecadores, e quando a gente pensa em pecadores aqui, a ideia é que aquelas pessoas de vida complicada, de vida torta, sabe aqueles amigos que a gente tem, que na nossa maneira um tanto quanto limitada, a gente pensa que eles nunca vão desejar ouvir Jesus ou vão querer a salvação? É esse tipo de gente que o texto está falando.
Ou seja, de maneira muito surpreendente, quem se volta para ouvir Jesus não são os religiosos, mas são aqueles que ninguém esperaria. E o texto fala que eles tinham um objetivo. O objetivo era de ouvir Jesus. Tanto publicanos como também os pecadores, eles aqui vão ser representados pelaquela ovelha que se extraviou. Então, quando você pensar em publicanos e pecadores, pense naquela ovelha que se extraviou. Mas o texto ainda diz para nós, no versículo seguinte, veja comigo: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quando a gente olha para o versículo de número 2, nós vemos que, na verdade, os religiosos não estão muito dispostos a ouvir de coração aquilo que Jesus tinha para dizer. Na verdade, o objetivo deles, a postura deles, era uma postura de murmuração. E eles são representados na parábola por quem? Pelas 99 ovelhas. E quando a gente olha isso, a gente percebe que há um motivo pelo qual, o texto nos fala de maneira muito clara, para que eles estivessem murmurando. E o texto explica, na sequência do versículo 2, este recebe pecadores e come com eles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na cultura de Israel, na época, era algo incomum, inapropriado, que uma pessoa de bem se relacionasse com publicanos e pecadores, com aqueles que estavam à margem da sociedade. Não era comum, não era aceitável que alguém de bem se aproximasse de tais pessoas. E é curioso notar que Jesus Cristo não somente interagia com essas pessoas, mas também Jesus comia com elas. Quando a gente marca um almoço com alguém, um lanche com alguém, geralmente a gente marca com pessoas que a gente considera, que a gente é amigo, pessoas respeitáveis, pessoas assim. Mas o texto nos fala que Jesus não tinha o menor problema, o menor receio de estar assentado junto a essas pessoas que são pessoas complicadas, problemáticas, pecadoras. Talvez isso para nós seja uma grande lição, para que nós não incorramos como igreja no mesmo pecado. Nós precisamos nos relacionar com pessoas. Todos aqueles que estiverem abertos a ouvir o Evangelho, nós precisamos conversar com essas pessoas. Nós precisamos ter o olhar que Deus tem, um olhar de misericórdia, um olhar de compreensão, um olhar de amor. É evidente que aqui na parábola, Jesus não está aplaudindo qualquer comportamento que seja um comportamento indecoroso. Nem tampouco Jesus está dizendo: olha, está vendo? Vocês devem agir como os publicanos e fariseus. De forma alguma, ele não tem essa proposta. Mas o que ele quer mostrar para nós nesse texto é que ele está disposto a salvar pessoas, mesmo aquelas pessoas que nós imaginamos que nunca vão se interessar por sua mensagem, por sua proposta. E quando chega no versículo de número 3, Jesus faz aquela pergunta retórica, aquela pergunta que ele faz para causar um desconforto, mas uma pergunta que não carece, não precisa de resposta. O texto nos diz assim, versículo 3, então lhes propôs uma parábola, esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Algumas coisas importantes aqui nós podemos extrair desta lição. Primeira delas, obviamente esse homem não era um homem rico. Ele possuía 100 ovelhas. É a primeira coisa que nós diríamos. E ele faz uma reflexão, né? Qual é a pessoa que, não tendo tamanha riqueza, ao perder uma ovelha, não vai ao encontro dela? Eu não sei se você sabe, mas
A ovelha, ela é um animal não muito inteligente. Ela só consegue viver bem se estiver dentro do rebanho. Ela, quando se extravia, ela fica completamente sem direção. Tem uma tendência a se prostrar e ficar paralisada. E sendo assim, ela se torna uma presa fácil para os demais animais. É assim que a ovelha procede, é assim que ela age. E não é muito diferente, né? Parece que a metáfora em relação ao povo de Deus é muito boa, porque o povo de Deus também, os crentes, quando se extraviam, eles ficam completamente sem direção. Eles não sabem para onde ir, eles não sabem identificar o verdadeiro pastor, ficam completamente confusos os crentes. Mas o texto nos diz: qual dentre vós não faria isso até encontrá-la? Outra coisa importante dizer aqui nesse versículo de número 4, é que diferente das demais religiões, onde quem dá um passo em direção ao ser divino é o homem, nesta parábola o que nós vemos é que é a figura do pastor que representa o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, é ele quem busca a ovelha que se perdeu, que se extraviou. E isso para nós é muito significativo, porque quando a gente olha para essa realidade, a gente fica convicto que a fé cristã, ela tem uma visão completamente diferente de todos os credos, de todas as religiões que nós encontramos por aí. No cristianismo, nós compreendemos que o homem não pode se achegar a Deus se Deus não vier ao seu encontro. Então, é esse próprio Deus que vai ao encontro do homem, introjetando nele vida, mudando a sua história, mudando o seu coração, para que ele possa, de fato, se interessar pelo ser divino. O homem por si só não busca a Deus. E na parábola que ele conta aqui para nós, isso fica muito evidente quando o pastor é aquele que vai ao encontro da ovelha perdida. E eu pergunto a você nesta manhã, quantas ovelhas ainda não estão perdidas? Quantas pessoas ainda não foram alcançadas pela mensagem do bom pastor? Quantas pessoas estão vivendo sem direção? Quantas pessoas nesses dias são manipuladas por religiosos? Quantas pessoas? E nós precisamos desse Deus, que como na figura do pastor, ele vem ao nosso encontro, ele vem buscar aquele que havia se extraviado. E quando a gente olha para o versículo de número 5, o texto nos fala da seguinte forma: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. O texto nos diz que quando ele encontra essa ovelha, ele sente profunda alegria no seu coração. E essa mensagem, ela tem como moral da história a ideia de que, assim como o próprio Pai Celeste, assim como Jesus Cristo, eles ficam felizes quando um pecador é reencontrado. O sentimento que deve existir no coração de todo crente é o sentimento de alegria e felicidade quando algum pecador se arrepende. Eu preciso ter no meu coração não o juízo, o julgamento sobre as pessoas que estão no pecado e vivem de maneira incorreta. Mas a minha alegria precisa ser muito maior ao perceber que pessoas que vivem assim, elas também se encontram com Cristo. E quando elas se encontram com Cristo, eu preciso festejar, eu preciso me alegrar. A postura de não se alegrar com a conversão do outro denuncia que há em nós um senso muito grande de religiosidade, mas parece que uma incompreensão sobre os propósitos de Deus, sobre o desejo de Deus de salvar os perdidos. Na verdade, como diz a Bíblia, os sãos não precisam de
médico, não é verdade? Mas sim os enfermos. Eu fico pensando nesses dias, como a igreja precisa estar aberta para evangelizar, como a igreja precisa estar aberta para levar o amor de Cristo a todas as pessoas que passam pelo nosso caminho. Nós não podemos olhar a aparência, o estereótipo. Nós precisamos olhar para as pessoas, entendendo que elas são objetos do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer salvar. Eu diria para você uma coisa: Jesus Cristo é especialista em transformar pessoas complicadas. Jesus Cristo, ele é especialista em trazer à luz pessoas que estão na mais densa treva. Ele tem poder de trazer à luz pessoas que estão na mais densa treva, na escuridade. Pessoas que estão sem direção, pessoas que precisam de um caminho, de uma orientação. E o texto nos fala aqui que esse pastor de ovelhas, ele, achando-a, põe essa ovelha sobre os ombros. E por que ele faria isso? O que isso traz para nós como lição? No meu entendimento, uma lição de profundo afeto. Ele pega a ovelha e coloca sobre os seus ombros. Fala de carinho, de proximidade e, obviamente, de um desejo muito grande de voltar rapidamente ao encontro das demais ovelhas. Esse é o seu grande objetivo, esse é o seu grande intento. Aqui em Lucas, ele fala que as ovelhas, as 99, ficaram no deserto. Lá em Mateus, elas ficaram no monte, mas aqui no deserto. Mas isso não significa dizer que elas estivessem desprotegidas. Obviamente, alguém estava tomando conta dessas 99 ovelhas. Não podemos tirar essa conclusão do texto, porque o texto não diz isso. Mas o que é interessante notar é que para os religiosos, os saduceus, os fariseus, os escribas, todos aqueles que fizessem parte de algum tipo de agremiação religiosa naquela época, eles olhavam para os pastores como alguém que estava exercitando ou exercendo uma profissão menor, um ofício menor. Para eles era uma profissão imunda. Portanto, até para que eles olhassem e ouvissem essa parábola, ao ponto de se identificarem com a narrativa, era algo difícil para eles. Eles não conseguiam olhar com essa generosidade para o pastor de ovelhas. E Jesus coloca para nós aqui o pastor de ovelhas como o símbolo do próprio ser divino, daquele que busca, daquele que vai ao encontro do necessitado, do aflito, do desesperado, do desalentado. Como é maravilhoso observar que Jesus, ele tem uma disposição muito grande de ir ao encontro daquele que não pode fazer nada por si. Compreende? Aquele que não pode fazer nada por si mesmo. Porque a ovelha também é símbolo, como animal, de um ser que não podia fazer nada por si mesmo. Estava extraviada, perdida, confusa, desorientada, fora do rebanho e precisava de ajuda. E aí, eu vejo que a esperança para mim, para você, para todos aqueles que de fato têm um encontro com esse bom pastor. Se você nesta manhã se sente como alguém completamente inabilitado, alguém sem condição de se ajudar, que sua vida está tão complexa, tão difícil, que você não vê saída para ela, não vê sentido, saiba de uma coisa: o bom pastor, ele vem ao seu encontro, ele vem até você, ele coloca você sobre os ombros e cuida de você de maneira extremamente amorosa, cuidadosa. E o que eu acho mais lindo nesses textos, principalmente nas parábolas, é que mostram a face de um Deus que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de perdão e que é um Deus de amor. É um Deus que não tem vergonha de dizer que ama. É um Deus sensível.
O nosso Deus é um Deus sensível, é um Deus que ama, que acolhe, que abraça e que traz de volta para o rebanho. Ah, meus irmãos, como eu acredito que muita gente que se extraviou, muita gente que tem se afastado dos caminhos do Senhor, que perderam a direção, muita gente também que ainda não conheceu e não ouviu a palavra, que essas pessoas também terão oportunidade, que um dia o Espírito Santo há de falar ao coração delas, e elas também vão desejar fazer parte desse rebanho maravilhoso do Supremo Pastor. E aí o texto nos diz, veja comigo, depois de falar no versículo 5 da alegria do pastor, o texto nos diz: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E aí o grande autor e comentarista Simon Kistemaker, ele diz que a nossa alegria, ela precisa ser compartilhada. A felicidade que existe em nós, ela não pode residir apenas dentro do nosso peito, do nosso coração. Se nós realmente estamos alegres, se alguma coisa muito boa nos aconteceu, nós somos inevitavelmente levados a comunicar, a expressar, a transmitir essa alegria que vigora dentro do nosso coração. Ela não pode ficar contida em nós. E eu pergunto a você, se você fizesse uma reflexão agora, se voltasse no tempo e você lembrasse do dia em que você teve encontro real com Cristo, como você ficou? Como aconteceu contigo? O que brotou no seu coração? Você lembra como você gostava nesse período de falar para as pessoas do que aconteceu contigo espiritualmente? Falar de Jesus para as pessoas, falar que você um dia ouviu a palavra e Ele transformou sua história e a sua vida. É assim que acontece com a gente. Quando coisas boas surgem na nossa vida, ainda que sejam aspectos mais naturais também, nós queremos compartilhar com as pessoas aquilo que nos proporciona felicidade e alegria. Por isso que eu digo a vocês, irmãos, nós precisamos nesses dias levar essa mensagem às pessoas, porque se fez bem a nós, se impactou a nossa vida, essa mensagem não pode ficar só comigo. Eu preciso levá-la a outras pessoas também que estão à minha volta. E o texto nos diz que ele volta para casa, que ele reúne os amigos. E a gente sabe que quando a gente está feliz, a gente quer que pessoas que a gente tem apreço estejam conosco também. E ele conta aqui que ele chama pessoas para se alegrarem, porque aquela ovelha foi encontrada. Mas o problema todo é que, para os fariseus, para os escribas da passagem, isso não trazia alegria ao coração deles. O preconceito religioso era tão grande e cultural, que para eles isso não era significativo nem importante. E a gente fica pensando como às vezes a religião, a mensagem equivocada, a compreensão completamente, uma compreensão totalmente equivocada pode provocar na mente, na visão do cristão, uma concepção sobre a fé, que não é a concepção de Jesus Cristo. E aí o texto nos fala que ele convida essas pessoas para que tenham um momento com ele de celebração e de comemoração. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quem acha uma ovelha perdida não pode deixar de alegrar-se. Quem sabe que alguém voltou para o aprisco, está no rebanho, por mais que tenha falhado e pecado, não pode deixar de se encantar, de se alegrar em Deus, de festejar o retorno de um irmão, o retorno de um amigo. Esse texto mostra para nós que esses religiosos, tanto os fariseus como também os escribas, eles não eram verdadeiramente amigos de Jesus Cristo. Eles eram amigos da religião, mas eles não eram amigos de Deus nem de Jesus Cristo, porque não sentiam alegria na salvação dos outros. Você se alegra quando pessoas
ouvem o Evangelho, recebem com alegria o Evangelho. Você fica feliz quando pessoas se convertem. Esse é um sinal de que você é alguém que de fato é amigo de Deus e conhece a Deus. E para a gente finalizar, o versículo de número 7 diz: digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Algumas coisas importantes nesse verso para a gente fechar. Ele está dizendo que haverá um profundo júbilo no céu, festa nos céus, os anjos em festas, o céu alegre porque um pecador se arrependeu. É isso que o texto nos diz. E o texto faz uma comparação do que por 99 justos, mas aqui pode dar uma visão errada a cada um de nós. 99 justos, 99 que aos seus olhos são justos. Pessoas que, segundo os seus critérios, segundo as suas avaliações, elas são justas. Mas, na verdade, que no parâmetro divino, essas pessoas não são justas de forma alguma. E aí o texto completa, que não necessitam de arrependimento, ou seja, que pensam que não necessitam de arrependimento. E nós encontramos comumente entre os religiosos essas duas posturas. Uma, eles acham que já são justos por si mesmos, por aquilo que eles fazem, pela vida que levam, pela conduta que têm. E a Bíblia nos fala com muita clareza que quem nos torna justos tem nome e se chama Jesus Cristo. A nossa justiça própria não pode nos salvar. E esse era o grande erro dos escribas e também dos fariseus. E é por conta disso que eles achavam que não precisavam de arrependimento. Essa parábola, ela é muito significativa porque Jesus está falando diretamente aos seus acusadores, aos religiosos da época, que tinham um ressentimento profundo em relação a ele. Por quê? Porque, na verdade, ele tinha comunhão com as pessoas que eram os párias da sociedade, os marginalizados da sociedade. E que eles achavam que aquele relacionamento de Jesus com aquelas pessoas era completamente equivocado e não poderia acontecer de forma alguma. Mas é importante dizer uma coisa: Jesus se relacionava com essas pessoas com um objetivo muito claro. Não era de aplaudir os seus pecados, não era de aplaudir o seu comportamento equivocado. Jesus se relacionava com essas pessoas para restaurá-las. Esse é o grande afã de Jesus Cristo, de restaurar as pessoas. E essa deve ser também a nossa pretensão, ver através do nosso ministério, da nossa vida, Jesus Cristo restaurando pessoas, não importa a maneira como essas pessoas estão vivendo ou estão se comportando. Porque quando a gente pensa dessa forma, a gente está reconhecendo que nós não somos melhores do que ninguém. Que o que nós somos hoje reside no fato de um dia Jesus Cristo ter nos salvado, ter transformado a nossa vida, mudado o nosso horizonte, a nossa maneira de ver as coisas. E, portanto, aqueles homens que eram tão religiosos, eles, na verdade, denunciavam com essa postura de discriminação, de não serem verdadeiramente amigos de Deus, nem afeitos aos verdadeiros valores de Jesus Cristo. Eu queria, nesta manhã, orar com vocês, nos preparando para o momento da Santa Ceia, na expectativa de que cada um de nós possa participar, confiados em Jesus Cristo, e na expectativa também de que muita gente como nós, um dia, venha a ser encontrada por esse pastor maravilhoso, que coloca nos ombros e que traz de volta para casa. Não importa o pecado, não importa a conduta, Ele quer salvar. Senhor Deus e Pai,
queremos nos colocar diante da Tua presença nesta hora, reconhecendo que precisamos de Ti, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça, reconhecendo que temos pecado, muitas vezes, por palavras, por ações, por pensamentos e até mesmo por omissões, que precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua misericórdia, do Teu favor. Ó Deus, sabemos que a única maneira de participarmos da Santa Ceia de maneira digna é reconhecendo a nossa própria indignidade. E é confiados nos méritos de Jesus Cristo que nós iremos participar agora. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão. Te oramos assim, Pai, consagrando os elementos, ó Deus, nesta hora, para esse momento tão importante na nossa espiritualidade. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.